A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje é dia 11 de fevereiro, o dia 89 do nosso propósito de 365 dias. Nesse propósito, nós vamos ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, em um ano. A leitura de hoje se passa pelo primeiro livro de Samuel, do capítulo 28 ao 31. Então hoje nós finalizamos o primeiro livro de Samuel. Como de costume, vamos fazer a leitura de um texto que está dentro da leitura diária. Também, após a reflexão na palavra, eu quero orar pela sua vida. Abra comigo em primeiro livro de Samuel, capítulo 29, versículo 9, que diz o seguinte: Aquis respondeu a Davi e disse: Eu sei que tu és bom ante meus olhos, como um anjo de Deus. Mas os chefes dos filisteus me disseram: Não venha conosco para a batalha. Levanta-te, pois, de manhã, tu e os servos de seu senhor, que vieram contigo, e levantando-vos ao amanhecer, parte. Levantou-se Davi de manhã, ele e seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus foram a Jezreel. Amém? Nesse texto que nós lemos, nós vemos os filisteus se preparando para lutar contra os israelitas. E Davi, nessa época, estava junto aos filisteus como um guarda, como um comandante de uma pequena tropa de confiança de Aquis. Porém, no meio dessa preparação para atacar os israelitas, os outros filisteus, os príncipes dos filisteus, pediram para Aquis que mandasse Davi voltar, porque eles não conseguiam confiar em Davi, sabendo que Davi era também um israelita. Por mais que Davi estava fielmente ao lado de Aquis, todos os dias provando a sua fidelidade àquele homem, os filisteus não conseguiram confiar nele para que ele fosse junto com eles ao campo de batalha para pelejar, para lutar contra a sua própria nação, a nação israelita. Davi fica chateado, ele questiona a atitude de Aquis de mandar ele voltar. Ele pergunta se porventura tinha algo contra ele, alguma coisa que fizesse Aquis desconfiar dele. Porém, Aquis falou: não tenho nada contra você, mas os príncipes pediram para que você voltasse. Então, volta. Aquela atitude de Aquis em ouvir os outros filisteus, mais precisamente os príncipes entre eles, de mandar Davi voltar mesmo sem nenhum motivo aparente, era uma atitude de se desconfiar. Era uma atitude que naturalmente não seria tomada, porque se Davi é um homem de confiança dele, ele não deveria ouvir outras pessoas e mandar Davi voltar
para a terra onde eles habitavam. Deveria ter mantido Davi ao lado dele. Tudo estava certo para que Davi ficasse ao lado dele na batalha. Davi estava extremamente confiante e dedicado a permanecer fiel a Aquis e à sua vontade. Porém, o que ninguém esperava vai contra o que era lógico para Davi e também para Aquis, é que Aquis iria ceder à pressão e mandar Davi voltar. Então, quando Davi ele recebe essa negativa de Aquis, ele retorna, entendendo que aquilo que ele projetou e aquilo que ele planejou foi frustrado. Que por mais que ele se esforçou, por mais que ele se dedicou, por mais que ele se provou fiel a Aquis, ainda assim as pessoas não conseguiam confiar nele. Ainda assim, ele não tinha o reconhecimento, ele não tinha a confiança pública. E essa notícia parece ser uma notícia dura, uma notícia pesada. Essa ordem para que Davi fosse embora do campo de batalha, não se envolvesse na guerra contra os israelitas, parecia uma notícia difícil de engolir, algo extremamente ruim. Porém, existem 2 pontos muito importantes nessa notícia, nessa ordenança de Aquis para Davi. Primeiro ponto é que com essa ordem de Aquis, Davi se livrou, ele recebeu o livramento de não colocar as mãos em um servo de Deus ungido. Nessa guerra que os filisteus travou contra os israelitas, Saul e todos os seus filhos morreram. Os israelitas foram vencidos totalmente nessa guerra. E Davi ele já tinha determinado em seu coração que ele não se levantaria contra a vida de Saul, porque Saul era ungido de Deus. Então, através dessa negativa, através dessa recusa, através dessa frustração, Deus livrou Davi de ir contra, de colocar a mão, de assassinar o seu ungido, o próprio Saul. Então, existem coisas, existem notícias que podem trazer o sentimento de frustração para a sua vida. Existem projetos que podem dar errado e trazer sentimento de frustração para a sua vida. Existem planos que você pode fazer para desenvolver alguma coisa, para viver alguma coisa ao lado de pessoas a qual você tem se aproximado e se provado fiel todos os dias. E mesmo assim, sem motivo algum, essas pessoas não vão confiar em você para te incluir nos projetos e nos planos delas. E a verdade é que essa falta de confiança, essa falta de comunhão com você é um livramento da parte de Deus para a sua vida, para que você não vá
contra os seus princípios, para que você não coloque as suas mãos em algo que vai contra a vontade de Deus. Então, fique em paz. Receba essa notícia não como algo ruim, mas enxergue que Deus pode estar operando livramento para a sua vida. Segundo ponto muito importante. Davi tinha um inimigo que impedia que ele assumisse o reinado sobre o povo de Israel. Saul era um rei longe da vontade de Deus, que havia se corrompido, mas ainda assim foi um rei levantado por Deus, como já foi falado. Porém, quando Davi recebe essa recusa, essa ordem para voltar para as cidades, sair do campo de batalha, essa notícia levou Davi justamente para onde ele deveria estar. Quando Davi e seus homens voltam a Ziclag, eles percebem que a cidade havia sido atacada. Eles percebem que a cidade foi roubada, que levaram as mulheres e todas as pessoas que estavam ali, tanto crianças quanto jovens, presos em cativeiro. Levaram embora essas pessoas. E dentre essas pessoas estavam as duas mulheres de Davi, Ainoã e Abigail. Então, quando Davi ele retorna do campo de batalha para a cidade, ele retorna a tempo, justamente no momento certo, para ir atrás de quem tinha sequestrado as suas esposas, quem tinha destruído a cidade, roubado e levado todo o povo cativo. Então, quando Davi ele é rejeitado no campo de batalha, que era o projeto, o plano, a ideia que ele tinha, foi Deus agindo na vida dele, para que ele saísse do meio do projeto filisteu e voltasse para o centro da vontade de Deus. Então, Davi voltou a tempo de operar, a tempo de ser um agente de Deus para operar livramento na vida daquelas pessoas. Então, existem coisas que Deus vai te dar uma negativa, não é o homem que está te dando uma negativa, é o próprio Deus, para que você vá aonde você tem que estar. Às vezes o seu projeto, o seu plano é por um caminho, mas Deus quer que você vá para outro lugar. Deus quer que você vá aonde verdadeiramente as pessoas precisam de você. Se Davi tivesse ficado na guerra, ele teria lutado contra os israelitas ao lado de Aquis. As suas esposas e todas as pessoas daquela cidade, inclusive pessoas também de Judá, que são israelitas, teriam perdido tudo. Ele não teria nem mais família quando ele voltasse do campo de batalha. Então, o projeto de Davi era algo até honrado.
de lutar ao lado daquele homem que confiou nele. Porém, o projeto de Deus é que ele voltasse e resgatasse tudo aquilo que estava sendo roubado. Imagine só, se ele volta com todos aqueles homens, todos eles sem família. De que teria adiantado vencer a guerra contra os israelitas? Não teria adiantado de nada. Não teria carregado glória alguma lutar contra os israelitas e ganhar, e no fim perder a família. Então entenda que se Deus disse não, foi Deus que falou, não foi o homem. O homem foi só um instrumento de Deus para te colocar de novo aonde Deus quer que você esteja. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos. Pai, que o teu Espírito Santo vá aonde essa pessoa que está me ouvindo está. Teu Espírito Santo, Pai, venha renovar as armaduras espirituais dessa pessoa. Que o teu Espírito Santo venha fortalecer, Pai, a fé dessa pessoa. Que todas as negativas que ela ouviu, que todos os projetos que foram frustrados, que todos os planos que foram destruídos, que foram rejeitados, que todas as alianças que ela estava construindo e de repente se quebraram, que todas essas oportunidades que aparentemente foram perdidas tenham uma visão mais clara agora na mente dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo venha dar o discernimento sobre todos os livramentos que o Senhor operou através de cada uma dessas situações. A tua palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, que o teu Espírito Santo, Pai, venha dar o discernimento de todas as vezes que o Senhor nos disse não, para nos dar o livramento. Que o teu Espírito Santo venha renovar a fé de cada uma dessas pessoas, Pai. Que toda a frustração seja convertida em ânimo, em força espiritual, em fé. Que toda tristeza venha bater em retirada agora, em nome de Jesus. Que todo sentimento de frustração venha bater em retirada agora, em nome de Jesus. Que todo sentimento de incapacidade venha bater em retirada agora, em nome de Jesus. Que o teu Espírito, Senhor, venha encher a vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa oração agora. Que eles possam entender, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a tua vontade é muito melhor do que a nossa. Derrama o teu poder, o teu consolo, a tua graça e o teu favor sobre a nossa vida, Pai. E que nós possamos compreender os teus planos e viver a tua vontade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã, onde nós iniciaremos o segundo livro de Samuel. Amém? Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Até mais.